Mateus 13, 24. A parábola do joio e do trigo. Diz assim a palavra de Deus. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Pai querido, nós te louvamos porque mais uma vez nessa manhã tivemos a chance de ler uma porção da tua palavra. Clamamos que o Senhor permaneça falando conosco, ó Deus. Necessitamos agora da atuação poderosa do teu Espírito para nos fazer entender a tua vontade revelada através das Sagradas Escrituras. Trabalhe poderosamente em nossas vidas, ó Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 13 de Mateus começa com a parábola do semeador. Na verdade, segundo Mateus, essa parábola do semeador foi a primeira parábola que Jesus contou ou usou, o que causou estranheza para os discípulos. Mais tarde, os discípulos vão perguntar a Jesus por que ele falava por parábola. E a explicação de Jesus é bem diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Nós entendemos que quando usa-se parábola é para facilitar a compreensão, né? É uma figura de linguagem que facilita a compreensão. Você tem uma história fictícia que apresenta verdades eternas. Nós aprendemos isso. Mas Jesus, ao responder aos discípulos, não respondeu isso. Segundo Jesus, ele falava por parábola justamente para que alguns não entendessem. Então Jesus não falava por parábola para facilitar, não, era para confundir. Jesus falava por parábola para que só entendesse aqueles que o Espírito Santo quisesse que entendesse. Era como se ele falasse por mistérios ou segredos. E até hoje é assim. A gente ouve, às vezes, algumas pregações em parábolas, o que as lições que são tiradas são coisas absurdas. Porque essa era a intenção de Jesus, era que nem todo mundo entendesse. A primeira parábola, então, segundo Mateus, está no início do capítulo 13, foi a parábola do semeador. O Senhor Jesus disse que o semeador saiu para semear, mas aconteceram pelo menos 3 grandes problemas com essa semeadura. Preste atenção. Segundo Jesus, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e as aves comeram essas sementes. Mais tarde, Jesus explicou que essas sementes que caíram à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem porque têm seus corações endurecidos. Foi Jesus quem disse que essas pessoas são as sementes que caem na beira do caminho. Outra parte das sementes caiu em terreno rochoso. Logo cresceu, mas como a terra não era profunda, o sol queimou e ela secou, pois não tinha raiz. Mais tarde Jesus explica o que significa isso. Jesus explicou que esses são os que recebem a palavra de Deus com alegria, mas como não tem profundidade, ou seja, não tem fundamento, logo são vencidos pela angústia e pela perseguição. Recebeu a palavra? Entendeu? Com alegria,
mas não tinha fundamento, não tinha raízes profundas. A angústia e a perseguição o matou. Outra parte das sementes, segundo Jesus, caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Jesus também explicou que esses são aqueles que ouvem a palavra de Deus, entendem a palavra de Deus, não têm dúvidas, são aqueles que foram instruídos na palavra, mas se fascinaram pelas riquezas desse mundo e pelos prazeres desse mundo e morreram na fé. Foi Jesus quem disse. Preste atenção. A pessoa ouve, entende, assimila, começa uma caminhada, mas os espinhos que estão ao seu redor, Jesus falou que são as tentações dessa época, os prazeres desse mundo, as riquezas desse mundo. Em determinado momento, o cidadão faz uma análise, um balanço da sua vida. E aquela que era, ou aquele que era uma ovelha do aprisco de Jesus, olha para o lado de fora do aprisco e se sente entusiasmado com a vida fora do aprisco. São esses. 3 tipos de gente diferentes. 3 tipos de processos diferentes, mas no final o resultado é o mesmo. Pessoas longe da presença de Deus, abandonando sua fé e mortas espiritualmente. Os irmãos perceberam que o problema nunca esteve na semente. Perceberam isso? O problema nunca esteve na semente, muito menos no semeador. Conhecemos quem é o semeador da parábola, não sou eu, nem você. O semeador da parábola é aquele semeador por excelência. O Deus divino que semeia sua semente por todo mundo. Então, irmãos, o problema nunca esteve na semente, o problema nunca esteve no semeador. Nesses 3 casos, o problema era o tipo de solo, tipo de coração, tipo de gente que recebeu a semente. Porém, ainda segundo Jesus, há um 4º cenário nessa parábola. Eu estou ainda na primeira parábola do semeador. Segundo Jesus, tem uma parte das sementes que caiu em boa terra. E quando a semente cai em terra boa, acontece com ela o que deveria acontecer com todas as sementes: crescer e frutificar. Teve uma parte das sementes que caiu em terra boa. Jesus explicou que esses são aqueles que ouvem a palavra, compreendem a palavra, guardam a palavra no seu coração, amam a palavra e põem em prática o que a palavra diz. Segundo o Senhor Jesus, somente esses frutificam, geram frutos, e somente esses permanecem. Porém, queridos, mesmo quando tudo parece perfeito, mesmo quando reconhecemos a excelência do semeador, a excelência da semente, mesmo quando a terra é boa para o plantio, sem perigos da estrada, sem os perigos das rochas, sem os perigos dos espinhos, mesmo quando tudo na plantação parece e está de forma ideal, parece caminhar de forma perfeita, ainda assim, segundo o Senhor Jesus, há um outro problema. Problema esse descrito na 2ª parábola, que foi a parábola que nós lemos hoje. A parábola do trigo e do joio. Então o cenário da parábola, ou o contexto da parábola do trigo e do joio, é quando tudo parece está em conformidade. Deve ser uma maravilha, não é verdade? Rapaz, a semente é boa, o semeador é magnífico, a terra é excelente. O que se planta dá. A gente semeia, as pessoas entendem. As pessoas entendem, têm suas vidas transformadas. É uma terra fértil, com uma semente boa, com um povo carente, com corações contritos, com corações aptos a receber a boa semente. Parece que tudo está dando muito certo, tudo está direitinho, do jeito que estava programado. Ainda assim, segundo Jesus, há um outro terrível problema. Cresce um outro tipo de planta no meio da plantação do semeador.
O texto que lemos hoje inicia dizendo que aquele mesmo semeador agora semeou no seu campo. No seu campo. Não semeou em outras terras, não. Semeou no seu campo. Na terra que lhe pertencia. Olha o versículo 24. Mantenha a sua Bíblia aberta. O versículo 24 do texto de hoje. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Quando Jesus disse que um homem semeou uma boa semente no seu campo, é o mesmo que dizer que o homem iniciou um grande projeto. Mas que projeto era esse? Vamos entender melhor isso aqui. Nos dias de Jesus, como em toda a antiguidade, o principal alimento era o pão. Era o pão. Então havia plantações de trigo enormes. Eram essas plantações de trigos que moviam a economia. Não era o petróleo, não era outra coisa. Era a plantação de trigo, era o trigo. Era o trigo. O mundo inteiro precisava de trigo. Toda a cidade, toda a família. Então, quando um semeador ele se propõe a iniciar um projeto como esse, é porque ele sabia que o seu projeto iria beneficiar muitas pessoas, muitas famílias, muitas cidades. Mas o detalhe desse ponto, irmãos, é a ênfase que Jesus deu à qualidade da semente. Para que ninguém duvidasse, Jesus disse que o homem semeou boa semente. Então, nesse caso, a terra era boa, a semente era boa, o semeador era mestre, tinha tudo para dar certo, mas segundo Jesus, o semeador tinha um inimigo. O semeador tinha um adversário, um inimigo que trabalhava para destruir os projetos do semeador. Olha o versículo 25. Versículo 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Inimigo de quem, irmãos? Dos homens? O inimigo da agricultura, o inimigo do campo. Não, o inimigo do semeador. Veio o inimigo dele. E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Preste atenção. Naqueles dias já era comum ter muita briga entre os produtores. Há relatos históricos que o imperador de Roma, teve que baixar uma lei proibindo os agricultores de envenenar a plantação do seu vizinho. Imagina como é que era a briga. Segundo Jesus, esse bom semeador tinha um adversário capaz de qualquer coisa para destruir sua plantação. Percebemos que nesse caso o inimigo conhecia muito bem as intenções e os planos do semeador. O inimigo sabia que se aquele projeto fosse à frente, o resultado dele seria que muitas pessoas seriam alimentadas, muitos famintos alimentados, muita saúde para os doentes, emprego para os desempregados, enfim, seria uma bênção. E o inimigo queria destruir não apenas a semeadura, não apenas o campo, mas queria que toda a região fosse afundada num caos, por causa dos seus projetos particulares. Por isso o inimigo trabalha para destruir os planos do semeador. Ele foi lá e jogou a sua semente, uma semente maligna. Nesse versículo aqui, irmãos, tem dois detalhes que nos provam que o inimigo é, acima de tudo, um covarde. Primeiro que o texto diz que o inimigo esperou os homens dormirem. Enquanto os homens dormiam, é assim que está na sua Bíblia? Nos leva a acreditar que basta um momento de distração, basta um momento de falta de vigilância para o inimigo semear sua semente. A gente não precisa se afastar completamente, não. Não precisamos baixar completamente a guarda, não. Basta um momento de falta de vigilância. E vamos confessar que nós damos ao inimigo mais do que um simples momento de oportunidade, não é verdade? O inimigo é astuto, é sagaz. Mas também o texto diz que ele plantou sua semente e fugiu, porque ele também é covarde. Ele conhece o semeador. Ele sabe que ele não pode ir contra o semeador ou contra os trabalhadores do semeador. A parábola segue dizendo que ninguém percebeu que havia algo de errado naquela plantação, até a época de aparecer os frutos.
Preste atenção. As sementes germinaram e cresceram. A plantação estava linda e ninguém percebeu a diferença. Ninguém percebeu que havia algum problema naquela plantação até começar a aparecer os frutos. Olha o versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Somente na época em que começaram a aparecer os frutos daquele grande projeto é que todos perceberam que a plantação estava contaminada. Todos demoraram a perceber, irmãos. Por quê? Porque não apenas a semente do trigo é igual à semente do joio, mas a planta em si também são idênticas. São idênticas. Não há diferença visível. Você olha uma plantação de joio e jura que é trigo. Você olha para aquela plantação e fala, olha que plantação bela. Que coisa ali, tem cara de joio. Tem cheiro, não, perdão, tem cara de trigo. Tem aparência de trigo. Tem cheiro de trigo. Fala igual trigo, prega igual trigo, canta igual trigo, mas de repente é joio e a gente não sabe, porque com o olho nu não tem como perceber a diferença do trigo para o joio. É impossível. A diferença é só na hora de dar fruto, porque o joio não frutifica. Não frutifica. O joio recebe os mesmos cuidados do trigo. O joio se alimenta dos mesmos nutrientes do trigo. O joio ocupa o mesmo espaço do trigo. Mas o infeliz do joio é inútil. Entra ano e sai ano e ele não serve para nada. Entra ano e sai ano e ele não produz nada. Entra ano e sai ano, a sua vida na presença de Deus e nada tem a mesma importância. Essa é a grande diferença. Ainda que tenha toda a aparência do trigo, ainda que quem olhe de fora até dá um elogio, olha, mas rapaz, você está um trigão, hein? Você está uma trigona. Eu ia falar trigueza, mas ia ficar igual tigresa, ia ficar feio demais, né? Você olha, você está uma trigona, você está um trigo só. Olha para o trigo que está do seu lado. Tem cara de trigo? Tem jeito de trigo, não tem? Frutifica? Ah, meus irmãos. Seguindo no texto, os servos do semeador ficaram espantados com a presença do joio na plantação. Quando os servos questionaram ao dono da plantação, a resposta dele foi imediata. Um inimigo fez isso. O dono da plantação não foi nem ver o que aconteceu. Chegaram para ele dizendo, ô, Senhor, no meio da sua plantação tem joio. Imediatamente ele poderia ter contado com a possibilidade de ter comprado a semente errado, de um funcionário ter confundido, alguma coisa podia ter acontecido, mas ele, cheio de entendimento, com aquela iluminação que só o Senhor dá, ele logo identifica que quem trabalha contra a plantação do semeador só pode ser um inimigo. Ninguém mais. Ninguém trabalha, ninguém labuta contra a plantação de Deus. Ninguém se levanta contra a plantação do Senhor, senão o inimigo ou usado pelo inimigo. Não há dúvidas no coração do semeador, pois da mesma forma que ele conhece o seu trabalho, ele conhece os seus servos, ele conhece a sua terra, ele conhece as suas sementes, ele conhece os seus trabalhadores, ele também conhece muito bem o seu inimigo. O inimigo é conhecido. O semeador conhece bem seu inimigo, o semeador conhece as técnicas de seu inimigo, conhece as intenções de seu inimigo, conhece as armas de seu inimigo. O inimigo nunca pega o semeador de surpresa. Os servos, indignados com a presença do joio na plantação, pensaram em resolver essa questão com a força do próprio braço. Pensaram nisso. Olha o versículo 28.
Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Compreensível essa indignação dos servos do semeador, é compreensível. Mas, como disse Tiago em sua carta, a ira do homem não produz justiça de Deus. Nesse momento, o semeador ensinou uma preciosa lição a todos nós. Olha o versículo 29. Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O que o semeador estava dizendo é o seguinte: agora já era. Trigo e joio viverão juntos até o dia da colheita. E se a gente for por nossa própria força tentar arrancar um joio, nós vamos matar os trigos do lado. Está tudo muito junto, muito misturado, as raízes estão entrelaçadas já. Há obras que vocês não podem fazer, o semeador está dizendo. Esse papel de identificar trigo e joio e arrancar o joio do meio da plantação não cabe a vocês. É isso que o semeador está dizendo. Mas a parábola termina, irmãos, com uma sentença de juízo contra o joio. Versículo 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Tem um joio aí do seu lado? olha agora para o joio que está do seu lado aí. Até a colheita. Até a colheita. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio. Os joios terão primazia. Os joios serão tratados primeiro. Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Segundo Jesus, o semeador ele é bom. O semeador ele é misericordioso. Mas o semeador também é justo. Jamais colocará em seu eterno celeiro o que não foi ele que plantou. O trigo e o joio viverão juntos por toda a vida. Por toda a vida o trigo terá que tolerar a existência do joio em sua volta, mas chegará o dia que o semeador chama de tempo da colheita, que o joio e trigo receberão tratamentos diferentes. Sob a ordem do semeador, os ceifeiros ajuntarão primeiro o joio para o queimar, mas o trigo será recolhido no celeiro do bom semeador, e assim termina essa parábola maravilhosa. Temos algumas lições. E quero repartir essas lições com os irmãos. A primeira grande lição dessa parábola é que há dois tipos de sementes. Dois tipos. Não podemos nos enganar. Nem toda semente vem das mãos do poderoso semeador. Há sementes plantadas pelo maligno. O problema é que as sementes plantadas pelo inimigo também nascem, crescem, prosperam, se multiplicam. Podem até se transformar numa linda plantação, mas ainda assim foi o inimigo quem plantou. É ilusão nossa achar que todo belo campo foi o nosso Deus quem plantou. É ilusão nossa tentar identificar a plantação do Senhor e plantação que não é do Senhor a olho nu. É ilusão nossa nós chegarmos à conclusão de que se cresceu, se multiplicou, é porque é do Senhor. É ilusão nossa. O inimigo é perito em fazer plantações gigantes, mas que não servem para nada. Ou pelo contrário, serve para deixar para trás um lastro de pessoas desanimadas, desalentadas, decepcionadas. No discipulado que nós fazemos, eu sempre lembro que muitas pessoas ficam para trás na jornada de fé
desencantadas com a igreja e com o evangelho, sem nunca terem conhecido o evangelho e a igreja. Conheceram uma pseudo-igreja. Conheceram um protótipo de evangelho. Um simulacro de vida espiritual. E hoje estão em casa com verdadeira aversão ao evangelho, sem nunca ter conhecido o evangelho. Aumenta a cada dia mais a quantidade de desigrejados ou desviados. E a gente vai conversar com essas pessoas. Qual é a sua compreensão de evangelho? Não conheceu o evangelho, não conheceu o Senhor, não conheceu a igreja, não conheceu a palavra. Ah, irmãos, porque infelizmente nem toda plantação é do Senhor. A segunda lição é que as sementes geram plantas idênticas. Já falei isso aqui. O resultado do trabalho do bom semeador e o resultado do trabalho do inimigo são visivelmente idênticos. A olho nu, sem o devido discernimento, a plantação do bom semeador e a plantação do adversário são as mesmas coisas. Mas preste atenção, falei a olho nu, sem o discernimento. Há formas, há métodos, há como nós identificarmos se uma plantação é do Senhor ou não é do Senhor. A terceira grande lição é que não podemos usar esse texto para falar contra a disciplina na igreja. Tem gente que faz isso. O Senhor Jesus disse que o joio vai ficar para sempre no nosso meio, então a gente não pode disciplinar aqueles que caem alguma falta grave e são impenitentes no seu coração. Nós não podemos fazer isso. Pelo contrário. Foi o Senhor Jesus que nos ensinou a tratar com irmãos impenitentes. Foi o Senhor Jesus que nos ensinou o seguinte: o seu irmão pecou contra você, você vai tentar ganhá-lo. Se não conseguir, chama mais 2 ou 3. Se não conseguir, chama a igreja na tentativa de ganhá-lo. Mas se ele permanecer impenitente, se o seu irmão, depois da sua tentativa, da tentativa de um grupo, da tentativa da igreja, ainda assim não quiser abandonar o pecado, Jesus mandou considerá-los como gentio ou publicano. O que o texto diz aqui é que a olho nu a gente não consegue identificar quem é quem. É o que nós aprendemos. A quarta grande lição que essa parábola não se refere apenas a 2 tipos de gente na igreja. Preste atenção aqui. Nós costumamos identificar o joio e o trigo somente como tipo de pessoas que frequentam uma igreja. É verdade, não é assim que a gente faz? Nesse caso, o campo seria a igreja. Então como é que a gente faz? Você vai sair daqui hoje já tentando identificar um joio ou trigo, né? Fala a verdade. Enquanto eu estou pregando, você está pensando em alguém. Será que aquele fulano... Eu sempre desconfiei. Mas não. A parábola do joio e do trigo não fala apenas de 2 tipos de crentes, ou 2 tipos de membros de igreja. Não. Lá na frente, quando o Senhor Jesus explicou essa parábola, ainda no capítulo 13, mas a partir do versículo 36, olha o que o Senhor Jesus disse. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Disso nós sabíamos, não é verdade? Isso a gente já estava ciente. Agora o que diz o versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Ou seja, irmãos, o campo é o mundo. Onde nasce trigo e joio é o mundo. Então Jesus não estava ensinando que somente dentro das igrejas nasceria joio e trigo. Jesus estava afirmando que no mundo, no planeta, nasceria joio e trigo. Então, Cristo estava falando não apenas de falsos crentes, ou não apenas de falsos profetas, mas Jesus estava falando também de falsas igrejas e de falso evangelho. O joio não são apenas falsos crentes. O joio são falsas igrejas, mas também é um falso evangelho. Sejamos bem verdadeiros, é fácil identificar.
O evangelho que te promete que tudo sempre vai dar certo é um falso evangelho. O evangelho que te promete que vai ser sempre de vitória em vitória, de glória em glória, é um falso evangelho. O evangelho que te promete que você pode ter tudo o que você quiser, basta ter fé, é um falso evangelho. É um falso evangelho. O evangelho que te garante riquezas materiais e bens materiais é um falso evangelho. Preste atenção, tudo isso o Senhor pode nos dar. O Senhor nos guarda, o Senhor pode abrir as portas do céu e nos abençoar com riquezas sem medidas. Mas eu não tenho como te garantir isso. O que eu tenho como te garantir é que o pão de cada dia não vai te faltar, a presença do Senhor em sua vida também não vai te faltar, que os seus pecados serão perdoados à medida que você confessar e abandonar. Isso nós podemos te garantir, porque isso é o verdadeiro evangelho. O triste dessa história é que tem crescido muito essa plantação do falso evangelho. Mas a quinta grande lição dessa parábola é que o juízo virá contra o joio. É questão de tempo. Ei, joio, é questão de tempo. Versículo 30 de novo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Na explicação dessa parte, a partir do versículo 40, Jesus disse o seguinte: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Olha Jesus explicando como é que será. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Ou seja, como disse Paulo aos Gálatas, Deus não se deixa escarnecer. O nome de Deus não será zombado ou ridicularizado para sempre por causa de minha atitude ou por causa de suas atitudes, por causa de minhas iniquidades ou por causa de tuas iniquidades. Na agenda de Deus está marcado o dia e a hora que Ele dará ordem aos santos anjos e todos os que se esconderam no meio da plantação, porém sem frutificar, sementes do maligno, serão lançados no fogo eterno. Palavras de Jesus e não minha. Pastor, essa palavra é muito dura. Fale com Jesus. Na verdade, preste atenção, ninguém mais do que Jesus falou de inferno e de condenação. No Sermão do Monte, que para muitos é um tratado de paz, de amor, e tudo é paz no Sermão do Monte, foi no Sermão do Monte que o Senhor Jesus tratou de inferno, de condenação. O Senhor Jesus tratava desse assunto para nos alertar que é algo verdadeiro. E é questão de tempo. Creia você ou não. A qualquer momento você estará diante de Deus no juízo. A qualquer momento. E a sexta lição que nós aprendemos hoje é que há uma promessa para o trigo no final da história. O trigo recolhei-o no meu celeiro, disse Jesus. O que significa ser recolhido no celeiro? O próprio Jesus explicou lá na frente no versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aleluia. Ou seja, chegará um dia em que não haverá mais confusão. Chegará um dia em que permanecerão somente os servos fiéis. Chegará um dia em que tudo que está em oculto virá à luz. Chegará o dia em que serão revelados os verdadeiros filhos de Deus. Segunda parábola de Jesus. Preciso terminar com 5 aplicações rápidas para você não esquecer e colocar em prática ainda essa semana. Primeira, não temos o que fazer. Falsos crentes e falsas igrejas sempre existirão.
Não é nossa missão arrancar o joio. O que precisamos fazer é ter muito cuidado com o nosso proceder. Nossas vidas e nossa pregação precisa testemunhar das grandezas e das verdades de Deus. Então nós não vamos nos levantar para fechar a igreja, para criticar a igreja. Nós vamos nos levantar pregando a verdade, de forma fiel. Em segundo lugar, o destino reservado ao joio deve gerar temor em nosso coração. Clamemos ao Senhor por misericórdia, para que nenhum de nós nessa manhã seja contado entre aqueles que viverão afastado do nosso Deus por toda a eternidade. Terceira aplicação. Essa parábola de Jesus de modo nenhum pode gerar orgulho em nosso coração. De modo algum. A gente não pode chegar ao ponto de fazer uma análise da própria vida e como identificamos que nós frutificamos e somos então trigo do Senhor, nos orgulharmos por isso. Não podemos. Se compreendemos bem o Evangelho de Jesus, jamais pode entrar ou crescer o orgulho em nosso coração. Pelo contrário, deve crescer o santo temor daqueles que sabem que se são trigos, que se são sementes do Senhor, só somos por pura misericórdia, por pura graça de Deus. Em quarto lugar, uma grande marca que colabora para a beleza da igreja é o fato dela ser uma plantação do Senhor. Mesmo considerando a realidade da existência de falsas igrejas, do falso evangelho e falsos crentes, a verdadeira igreja do Senhor permanece e permanecerá até o fim, pois ela foi plantada pelo semeador maravilhoso. Foi Jesus quem disse: edificarei a minha igreja. Então, mesmo considerando todas as nossas fragilidades, mesmo considerando todas as nossas falhas, ainda assim a igreja não deixa de ser a igreja do Senhor. Não deixa de ser. Quem procura erros vai encontrar erros. Vamos falar a verdade, nem precisa procurar muito para encontrar os nossos erros. Os erros que a igreja deixou ao longo da história. Tem momentos na história da igreja que são vergonhosos. Vergonhosos. Mas não deixa de ser a igreja do Senhor. E há erros, há pecados vergonhosos, porque a igreja do Senhor é composta por homens, mulheres normais, iguais a mim e você. Não somos mais escravos do pecado, mas ainda pecamos, ainda vivemos na presença do pecado. Não tem como ser diferente. Não sei quem foi que disse que se a pessoa não quer se juntar a uma igreja, porque a igreja tem muita gente hipócrita, falou: então seja bem-vindo, sempre cabe mais um. Não quero me juntar à igreja não, porque a igreja tem muitos erros, então seja bem-vindo, sempre cabe mais um. A igreja foi plantada pelo Senhor Jesus. Atravessou história, atravessou 2000 anos de tribulação. E permanece de pé. E chegará gloriosa e triunfante no final. Porque ela não foi plantada por homens, foi plantada por Deus. E para finalizar, se você hoje, ao analisar a tua vida, chegar à conclusão que não tem vivido como plantação do Senhor, não se desespere, apenas se arrependa. Há perdão de Deus. Há salvação estendida para a sua vida. Hoje pode começar uma nova mudança, uma transformação. Nosso Deus pode transformar joio em trigos. Olha que maravilha. Vamos falar com Deus. Pessoal do louvor, por favor. Pai querido, hoje a tua palavra nos faz tremer. Saímos daqui temerosos, Pai, de que de alguma forma
nós estejamos nos enganando aqui nesse lugar, achando que somos plantações do Senhor e não somos, Pai, porque quando a gente olha para a nossa vida, mesmo quem mais produz de forma insignificante. O produto da nossa existência, o produto da nossa vida, o resultado de nossa vida não tem gerado tantas glórias a Deus como desejamos. Na verdade, temos falhado muito como igreja. Nossos pecados, por vezes, têm manchado a história, o histórico do teu povo, ó Pai, e disso nós nos envergonhamos. Mas, Pai querido, que mesmo nossos pecados não sejam suficientes para nos afastar de Ti e apagar do Teu livro o nosso nome que um dia o Senhor escreveu. Ainda que aqui em nosso meio haja muitos de nós que não têm vivido uma vida digna de uma plantação do Senhor, nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe. Clamamos por seu perdão, clamamos por sua misericórdia. Mas que sejamos transformados hoje aqui. Que saiamos daqui pessoas diferentes. Que a tua palavra encontre o repouso em cada coração, gerando mudança de vida. Em nome do Senhor Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria,